Olá amigos do ED, hoje eu estou aqui em uma das instalações do Raízes Multimídia. É a nossa produtora de vídeo, aliás. Eu quero aqui parabenizar o Calico, o proprietário da Raízes Multimídia, que tem produzido da terceira temporada para cá os nossos programas. Calico, a gente tem recebido inúmeros elogios, os nossos espectadores perceberam, sentiram ali na retina o crescimento da qualidade, a elevação do nível da qualidade do nosso programa. Isso nos alegra muito, nos deixa muito felizes. Então tem sido um prazer imenso poder realizar esse trabalho aqui para a nossa região, junto contigo, junto com a Raízes Multimídia, uma grandiosíssima produtora de vídeo. E é claro que você na direção, e tem também como assistente de direção esse cara que é uma das cabeças pensantes mais extraordinárias da nossa cidade, que eu sou fãzão, que é o Fábio Klein. Ele é jornalista do nosso Em Destaque e aqui tem esse papel no Você em Destaque de assistente de direção. Então eu quero chamar para sentar aqui comigo. Fábio, chega aqui, vem para cá, por favor. Vamos bater um papo aqui, meu irmãozão. Vamos conversar aí com essa nossa galera, gente boa, pessoal que acompanhou o nosso trabalho, pessoal que vem acompanhando e também assistindo, né, a evolução do trabalho que vem sendo realizado no Você em Destaque, né? Fábio, vamos falar para as pessoas que nos acompanharam como é que nasceu essa coisa de dedicar toda uma temporada, que foi essa quarta temporada, né, voltada para esse assunto, eleições de 2018, chamar os candidatos. Como é que foi esse processo? Que foi complicado, né? Foi complicado, mas assim, o nosso senso democrático, né, apesar de nós termos as nossas convicções políticas e tal, que não necessariamente são as mesmas, né? Exatamente. E nós, por exemplo, divergimos de opiniões políticas. Exatamente. E trabalhamos juntos. Somos parceiros. O nosso jornal é um jornal que é altamente democrático. Nós não filtramos nem limamos nada que seja lá quem for querer escrever. Liberdade de expressão, liberdade de expressão, levado a sério, né? Liberdade de ideias, é lógico, e isso nos fez pensar nessa temporada de entrevistas com candidatos de N partidos, né? A gente queria ter chamado presidenciáveis, candidatos a governadores também, né? Mas não deu, né? Mas a agenda não deu, a agenda não bateu e tal. E isso foi um grande diferencial, né, do nosso programa. Até porque nós procuramos, dentro dessa proposta, procurar pessoas da esquerda, da direita, do centro, né? Homens, mulheres, pessoas que já tinham uma carreira política, outras que estão, né, ainda tentando, buscando, pleiteando, né, iniciar na carreira política. E a gente também teve um cuidado bem especial. Eu acho que foi uma sacada bem legal, Fábio. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor. Que foi convidar duas pessoas que já tinham tido uma vida pública, né? Um ex-prefeito de Miguel Pereira e uma ex-prefeita de Patida Alferes, né? Para ser comentarista, exatamente, né? Exatamente. E foi interessante porque, como eles já tinham passado pela experiência, né, do executivo, né, eles puderam fazer uma análise, né, do cenário global, né, até com relação a global não, mas nacional, né, com relação aos candidatos a presidente, aos candidatos ao governo do estado, os candidatos ao legislativo e tal. Então foi muito bacana que eles expuseram também alguma coisa da sua experiência, né? Foi muito legal. Naturalmente a gente não conseguiu colocar todo mundo, né? Porque isso também seria impossível, né? O espaço que esses, né, os candidatos a deputado estadual, federal, têm na televisão chega a ser até brincadeira. E a gente entendeu que aqui, tendo muitos candidatos, aqui na nossa região, estou falando de Pati, de Miguel, de Vassouras, né? E convidamos outras pessoas da capital, da Baixada, para completar esse time, né? Porque a gente precisava de ter mulheres, né, candidatas falando, a gente cuidou disso, né? E também fizemos muitos outros convites a outras pessoas que não puderam. Por exemplo, uma pessoa que teria dado imenso prazer
né, nesse perfil de comentarista político, teria sido o Dr. Roberto de Almeida, né, ex-prefeito de Miguel Pereira, mas que também nesse momento político, ele envolvido lá, a agenda não bateu, né, e ele falou, poxa, Hélio, eu gostaria muito, agradeço muito, mas não está dando, porque nós também, em função da parceria com a Casa do Ipê Amarelo, né, aquela pousada maravilhosa que nos abriga sempre, a gente também tem dias e horários ali que nem sempre estavam batendo com as pessoas. Mas enfim, doutor Roberto, muito obrigado pelo carinho de ter recebido o nosso convite. A gente entende perfeitamente, né, a dificuldade que todo mundo está tendo. Foi muito complicado a gente conseguir foi. Essas pessoas virem, conciliar as agendas, todo mundo na corrida, não é? E não foi fácil. E foi bacana que a gente conversou ali com ex-ministros, a gente conversou, né, com o primo do ex-presidente Lula, a gente conversou, né, com gente daqui da nossa terra, gente que cresceu com a gente, né? Isso foi muito bacana e esse realmente acho que foi um ponto muito positivo dessa temporada, a quarta temporada do Você em Destaque. Mas Fábio, eu queria continuar, né? O recado já está dado, mas quem quiser continuar aqui fazendo parte desse nosso bate-papo, eu queria continuar falando também de uma coisa muito legal que você tocou, que é a questão do espaço democrático, né? da liberdade de expressão, mas sobretudo do respeito às expressões, né, contrárias, né? E que me parece, pelo quadro, pelo que a gente pode observar, hoje a nossa gente, né, o nosso povo, eu me refiro não ao povo de Miguel Pereira Pati, enfim, eu me refiro ao povo brasileiro, ao nosso povo, nossos irmãos brasileiros, estão tendo uma certa dificuldade, essa polarização está causando assim um mal-estar, né? As pessoas estão se dividindo, né, pela opinião política, e é muito engraçado porque o brasileiro ele é muito do futebol, ele torce muito. Eu nunca vi um flamenguista tentando convencer um vascaíno a torcer pro Flamengo, né? Sempre há aquela brincadeira, aquela coisa todinha, mas não de tentar demovê-lo da sua convicção, né? De mudar de time. A gente vê hoje pessoas achando que realmente pode fazer com que alguém mude. Eu sou fulano, não, você tem que votar no meu, e fica aquela briga e daqui a pouco perde a amizade, né? Me parece, Fábio, aí eu te dou autorização para você dizer se eu estou correto na minha observação. Me parece que as pessoas estão trocando o diálogo pelo grito, né? E que está cada vez menor a tolerância ao diferente, né? Ao oposto. Eu te pergunto, será que isso tem cura? Será que a gente de alguma forma tentou trabalhar para que isso fosse, né, visto, observado nessa nossa temporada? Hélio, cura tem, né? Cura tem, porque afinal de contas não é nenhuma doença terminal, acredito eu, espero eu. Mas está havendo muita intolerância, inclusive em todos os sentidos, intolerância ideológica, intolerância religiosa, intolerância racial. Parece que botaram todo o liquidificador ali, né? E são coisas que eu particularmente, eu não imaginava que o povo brasileiro fosse assim, te juro. Te pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Com o advento da internet... parece, né, que florou ainda mais. As pessoas parece que se escondem atrás do teclado, né? E elas acham que estão blindadas ali. É como se elas colocassem uma máscara. Uma zona de conforto. Vou falar o que eu quiser que ninguém está me reconhecendo, mas isso é mentira. Né? Isso é um erro. Mas o instrumento é virtual, mas quem está ali atrás é real. E outra coisa, a internet não é terra de ninguém, como a gente fala sempre, né? A internet não é terra de ninguém, né? Quem fala o que quer na internet vai ter que arcar com as consequências daquilo que falou. Naturalmente. Né? E as pessoas estão muito revoltadas, elas estão muito nervosas, tão violentas até. Né? Você, rapaz, eu já fui xingado na internet, rapaz, que você não faz ideia. E eu tento me manter na diplomacia, falar, olha só. Mas que é fácil tirar do sério também, né? Pois é. Se continuar assim, acabou o debate. É complicado. Porque, rapaz, é difícil. Olha, você sabe que eu, outro dia, assisti uma entrevista muito bacana de um filósofo ateu apresentando um livro que ele escreveu ao lado de um padre. Cara, isso me dá assim uma esperança na humanidade, sabe? Ver que é possível, né?
Sim. E ali você vê ali o Karnal e o Padre Fábio conversando como amigos, se respeitando, sendo que um é representante da Igreja Católica Romana e o outro é ateu assumido. Mas você já disse o porquê, porque são duas pessoas fantásticas. O Karnal é uma pessoa fantástica, é um cara que além dele ter o dom da palavra, ele sabe se expressar, ele tem uma dicção fantástica. Sem dúvida. Né? Ele tem uma dicção fantástica, uma voz bacana, uma voz... O Padre Fábio também. O Padre Fábio também, né? Não é à toa que ele é cantor, né? E são duas pessoas que são exemplos de tolerância, de respeito, né? ao próximo e tal. Enfim. E num outro debate, o Karnal, ele estava do lado da monja. Caramba, que é uma pessoa com aquela espiritualidade absurda e ele, brincando ali, os dois conversando e brincando, um ali sacaneando o outro, que a monja é uma pessoa muito alegre, né? Muito espontânea. Então eu fico pensando, cara, é possível. Então eu acho que eu já estou até torcendo, estou eu mesmo na contagem regressiva, mais alguns diazinhos, aí vamos saber quem é quem, né? Provavelmente no segundo turno vamos deixar para saber quem vai ser o presidente lá, mais tarde o governador, mas pelo menos a gente vai dar uma minimizada nessa coisa, eu penso, e a gente deve voltar ao normal. E quem sabe, né, a gente comece a repensar como é que foi que a gente agiu nesse momento, né? Porque tem uma coisa, Fábio, que eu penso assim ser muito importante. Eu gostaria de discutir com você que está nos acompanhando, nos dando prazer de fazer parte desse papo, ainda que você não possa falar com a gente, mas é bacana que você esteja aí. Mas pode fazer uns comentários também, coloca os comentários, a gente vai responder lá. Tem uma coisa histórica, né? E que eu gostaria assim, de trazer para o nosso momento. Algumas situações passadas em outros países, como França, Estados Unidos, a gente teve ali assim o que eu costumo chamar de vitória dos silenciosos, né? Claro que se você coloca 100 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro, levantando a bandeira, seja lá de que cor, né? Ou a favor disso, ou bem, de repente tem partidário, mas a favor do aborto, ou contra, a favor da família, ou não, enfim, seja lá o que for, se você coloca 100 mil pessoas no centro da cidade, irmão, para tudo, né? E aquilo ali, você pegando com um drone, passando de helicóptero, você fica, uau, né? Quem está assistindo na televisão fala assim, caramba, né? Olha só, cara, que coisa tremenda. Mas são 100 mil pessoas, cara. A população do Rio de Janeiro, né? Vamos falar do estado do Rio de Janeiro, mas ali são 8 milhões de pessoas. Que são 100 mil pessoas contra 8 milhões, né? Vamos usar esse número, talvez eu esteja até errando aí, mas enfim, é mais ou menos por aí. Então, aí você começa a ver, tem um barulho ali, né? Eles estão aparecendo, mas eles não são a maioria. Muita gente, mas não a maioria. Aconteceu em 68, isso a gente aprende na história, que é uma coisa que não dá para passar sem falar, daquela revolução que aconteceu na França, em Paris, lá, dos jovens indo para a rua, piquete tudo quanto é lugar, depois mais tarde a própria CGT, né, parisiense entrou no negócio e foi aquela coisa toda, todo mundo brigando, gritando por alguma coisa, né? E logo em seguida foi convocadas as eleições, porque Paris estava insuportável, né? E quem ganhou, Charles de Gaulle, era um cara de direita, era um conservador. Daí você pensa assim, como é que pode, né? Como é que aquilo que está lá na história, que tem que ser contado nos livros, que tem que, né, passar nas salas de aula, nas faculdades principalmente, e você vê que depois de tudo aquilo, a França votou num camarada que não representava toda aquela gente na rua, né? A gente lembra aqui do Nixon também, que se elegeu falando que ia acabar com a guerra no Vietnã, e ele depois aumentou a guerra, sabe, foi uma coisa louca, e daqui a pouco ele se candidata de novo e ganha, com todo mundo querendo a cabeça, todo mundo, né, querendo a cabeça, mas é porque a América não era aquela gente que estava na rua, era bem mais. Né? Sim. Então às vezes a gente vê assim, um movimento, como é que pode? A gente vê um monte de gente ali, daqui a pouco não aparece, não está lá. Vamos ver aí como é que foram os nossos candidatos. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o Bolsonaro, ele foi eleito com quase 500 mil de votos, rapaz. Então eu não posso chegar e chamar uma pessoa de idiota, de seja lá o que for, que é o que a gente está lendo, né, nas redes sociais, uma pessoa falando da outra, né, porque ele não está sozinho, não. Não está sozinho. Sabe? Não tá sozinho. Muita gente entrou com ele. Né? Aí você começa a ver quem foi o segundo mais votado ali no Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho, sabe? Aí você vai descendo, você vai ver que lá em 7º lugar está o John Williams,
que é o representante realmente ali, né, a identidade dele de representação tá clara, que é do movimento LGBT, né, e ele estava em sétimo. E ele ficou, acho que, com 1/3 ou quase 1/4 dos votos que o Bolsonaro teve, poxa. Então eu acho que ninguém tem esse direito, sabe, de ficar chamando de idiota, um ou outro, de burro, sabe, a gente, sabe qual é o lance? É o seguinte, eu tive uma vizinha, quando morava em Copacabana, ela torcia pelo Internacional, gaúcha, ela torcia pelo Internacional, e ela ia pro Maracanã quando tinha jogo de um time carioca contra o Grêmio, pra torcer contra o Grêmio, cara. Sabe, ela conseguia comprar ingresso e ir lá pra torcer contra, irmão. Falta muito bairrismo, cara. Nessa coisa de futebol, falta o bairrismo. Eu, por exemplo, eu sou Flamengo, né? Claro que eu torço pelo Flamengo. Mas se o Flamengo tá fora, né? O normal é o flamenguista torcer contra qualquer time carioca que é o seu adversário direto, né? Mas eu sou o contrário, eu sou bairrista, cara, eu torço por um time carioca, estado, um time carioca, sem dúvida. Né? Mas eu acho que aí tem uma coerência. Agora você ir pagar um ingresso para ir no estádio torcer contra um time, isso é muito doido. É muito doido, né? Eu, por exemplo, cara, eu torço pro meu time e eu não quero saber do outro. Sabe, eu ligo a televisão para assistir o jogo do meu time. O outro, se ganhou, se perdeu, não me importa, cada um fazendo o seu lugar. E eu acho que isso é uma prática que talvez a gente consiga, depois que tudo isso passar, porque eu acho que os brasileiros silenciosos, sabe, aqueles brasileiros que não vão para as ruas, né, ou não, talvez porque que não gostam, que não brigam na rede social, mas que acham que não, aquela causa não vale que ele saia de casa, né? Então, esses muitos brasileiros silenciosos, norte a sudeste, desse Brasilzão de mais de 200 milhões de habitantes, eu acho que eles vão de novo vencer. Sabe, assim como aconteceu nesse exemplo que eu dei lá na França, o exemplo que eu dei lá nos Estados Unidos, lá do Nixon. Então, eu acho que a gente pode ter uma surpresa de ter a vitória dos silenciosos. Bem provável, bem provável, porque eles também votam. Exato. Eles também estão quietinhos, mas eles votam, eles vão lá votar. No final da história, eu acho que é bom para quem realmente entende que é possível conviver com alguém que pense diferente, seja na questão religiosa, na questão política, ideológica, não importa, né? Não importa. Eu sei que é possível, porque, Fábio, o meu temor é que se isso não mudar, e a minha esperança é que mude, mas se isso não mudar, sabe o que pode acontecer? De um dia chegar ao ponto de a gente só ter amigos se torcer pro nosso time, né? Se gostar da cor que eu gosto, né? Se torcer pra minha escola de samba, e a gente não vai conseguir mais fazer aquilo que, por exemplo, o carioca, né, sabe fazer bem, né? E eu acho que todo o estado do Rio de Janeiro, e claro, muitos outros estados do Rio de Janeiro sabem fazer, do Brasil sabem fazer isso muito bem, que é parar numa noite de sexta-feira no happy hour, sabe, bater papo com as pessoas, tomar um chopinho, conversar, jogar a conversa fora, rir pra caramba, abraçar as pessoas, fazer amigo de infância naquele momento. Porque a gente tem essa capacidade de fazer um amigo na hora parecendo que é amigo de infância, né? Exatamente. Então eu acho que se isso se perder, eu acho que vai restar muito pouco pra gente. Então eu tenho uma esperança que, passado tudo isso, os brasileiros vão de novo chegar e falar, peraí, eu acho que eu excedi mesmo e dá pra voltar a uma coerência e a gente repensar. Eu espero que sim. E eu espero também que esse programa, que na verdade essa temporada que a gente fez, a 4ª temporada dedicada nessas questões eleitorais aí, tenha de alguma forma mostrado, né? Eu espero que você que nos acompanhou, sabe, que assistiu pelo menos um programa, o programa daquele que você está torcendo, né? Do entrevistado que você está torcendo que ganha a eleição, eu espero que você tenha percebido que a gente tentou ao máximo, dentro do curto espaço, né, que a gente tem, ao máximo navegar para a esquerda, para a direita, para o centro, né, e deixar com que cada um apresentasse a sua opinião. Com entrevista, não com interrogatório. Sim, sem querer. Nós não interrogamos ninguém, nós entrevistamos. Exatamente. Ali, pô, eu acho até que de repente dificultou até para alguém que quiser saber qual era a minha opinião com relação aos candidatos, né? Porque a gente não interferia, a gente simplesmente colaborava para que elas pudessem falar. Quem tem que o nome do programa, Você em Destaque, não é à toa, né? É porque o entrevistado aqui é um destaque, né? E ele não pode ser atropelado como a gente vê aí em rede nacional aí, né? O tempo dos inquisidores, né? Claro. Então, bom, essa que era a ideia da gente conversar aqui, discutir.
A nossa esperança é que essa temporada tenha sido realmente muito positiva para esse momento importante, né, Fábio? Porque muita coisa precisa ser mudada. Sim, né? claro. E eu acho que todas essas coisas, eu penso, você lá na assistência de direção, você pode talvez ter tido uma visão mais ampliada, não é? Mas eu penso que, somando todas essas entrevistas que nós fizemos, eu acho que de alguma forma nós tocamos em todos os assuntos de grande relevância, né? E cada um mostrou, né, o seu ponto de vista, né, o seu interesse, né, em fazer, realizar naquela questão. Então, poxa, a gente pegou gente de segurança, pegou gente do social, Sim, pegou gente do direito, verdade, pegou gente da toda medicina, né? Então, poxa, eu particularmente fiquei muito feliz e espero que você também tenha ficado satisfeito e que de alguma forma esse programa que foi produzido aqui por nós, Fábio, Calico e eu, a gente tenha colaborado com você, nem que tenha sido para mostrar que é possível, né, ser plural sem brigar. Exatamente. E ainda tem tempo, Nós temos ainda aí uns 10 dias, né, pela frente, antes das eleições. As entrevistas estão todas lá no nosso canal. Vamos ter uns 5, 6 dias só. 5, 6 dias. Né? Esse programa hoje, dia 1º, né? Sim, porque depois termina o prazo de campanha e tal. Mas essas entrevistas estão todas lá no nosso canal no YouTube, você se inscreve lá, assiste a todas as entrevistas. Pode ser até que te ajude, né? Quem sabe? Ajude a você se definir por algum candidato que você esteja em dúvida e tal, né? Ou ainda não tenha, né, pensado em algum, talvez te esclareça ali, né? E é importante que você se inscreva lá no nosso canal, porque você não são só as entrevistas, não é só o Você em Destaque. Vários materiais tem os outros programas, a gente tem o Cultura em Destaque, né? A gente vai ter novidades aí pela frente. Tem novidades. Vamos retomar o nosso bate-papo ao vivo. Que é muito legal. Né? E tudo vai estar lá. E vai ficar tudo lá. Né? Então você se inscrevendo, independente de já ter ido ao ar há muito tempo atrás, vai estar lá, você pode procurar lá que vai estar. E detalhe, em alta definição. Em alta definição, exatamente. Bacana. Então, Fábio, obrigado por você ter batido esse papo aqui com a gente. Obrigado pelo trabalho. Calico, você é um cara especial. E você que acompanhou a gente no Você em Destaque, um beijo. Daqui a pouquinho a gente volta. Em novembro a gente está de volta trazendo coisas bem legais que a gente está preparando para você. Vai valer a pena a espera. Boas eleições para vocês todos.